Olá, amante do mistério! Hoje falarei de mais uma das criaturas de Trevor Henderson, e essa criatura se chama Fungal. Mas enfim, vamos para o vídeo. Face Fungus, ou Fungal, é uma criatura enervante, desenhada pelo artista de terror Trevor Henderson. Como o nome sugere, essa criatura se comporta muito como um organismo fúngico, mais especificamente um cogumelo. Ele também tem propriedades estranhas, que o elevam a ser uma das criaturas mais únicas e perigosas de Trevor. Aparência. O Face Fungus mostra uma série de crescimentos de fungos que parecem estar saindo do solo, lembrando os cogumelos esporófilos. Cada um dos crescimentos tem formas e tamanhos diferentes, mas sua estrutura corporal permanece a mesma. Devido à imagem ter sido filmada no escuro, é difícil ver a localização da criatura, embora, olhando mais de perto, podemos ver que ela está em uma rua vazia de uma pequena cidade, com algumas placas às proximidades e uma casa à distância. Os próprios crescimentos são de cor cinza escuro por toda a parte, embora essa coloração cinza quase pareça ser a pele cobrindo os fungos, em vez de as partes serem cinza. Há também indícios de coloração vermelha clara em várias partes da pele, entre aspas. A pele também é bastante enrugada. Os estipes dos fungos são finos e de aparência seca. Eles não parecem ser estipes de cogumelo normais, e mais se assemelham a gavinhas carnudas, que foram levemente torcidas e dobradas, como um braço mumificado. Os fungos também não parecem possuir anéis, véus, escamas ou volva. Os talos de cada crescimento divergem de uma única parte do solo. Esta mancha particular de fungos ostenta 4 crescimentos principais, com muitos menores crescendo nas laterais de seus estipes. O que é mais interessante e perturbador sobre esses fungos, no entanto, são suas tampas, ou melhor, a falta delas. As tampas, que normalmente estariam no topo dos cogumelos, foram substituídas por órgãos grandes, carnudos e redondos que parecem ser suas cabeças. Algumas dessas criaturas têm bocas semelhantes a humanas, completas com gengiva e dentes. As gengivas são de cor vermelho escuro e têm grandes dentes amarelados. O maior tem 11 dentes, enquanto o menor tem apenas 4. A pele ao redor da boca é a mais enrugada, dando a aparência de queixo. O maior crescimento da mancha tem até um grande nariz humano no topo da cabeça, com as narinas voltadas para a frente. Os crescimentos menores também têm essas cabeças carnudas, mas ainda não desenvolveram bocas. O segundo maior tem apenas uma boca pequena, mas não tem nariz. Seu tamanho é quase tão alto quanto o sinal de pare atrás dele, que normalmente tem cerca de 2 metros. A altura mais provável para o fungo é de 6 pés, ou 8,8 metros de altura. Outros casos deste fungo também podem variar, pois nem todos os fungos crescem da mesma forma. Comportamento. O Face Fungus provavelmente se comportaria de forma semelhante a um fungo saprotófico comum, permanecendo relativamente estacionário, apenas absorvendo nutrientes do solo, provenientes de matéria morta. Isso é contado na legenda, onde os organismos supostamente apenas balançariam. Esse detalhe também implica que os fungos são muito mais leves do que a maioria dos cogumelos grandes. Apesar de serem muito maiores e terem características faciais semelhantes a humanas, esse detalhe também implica que os fungos são muito mais leves do que a maioria dos cogumelos grandes, apesar de serem muito maiores e terem características faciais semelhantes a humanas. Falando nisso, suas grandes bocas humanas também podem significar que eles também podem consumir comida, devorando-a diretamente sem ter que absorvê-la lentamente no solo, como a planta carnívora. Como eles não podem mover seus estipes, é provável que as bocas tenham um propósito semelhante à boca de uma planta carnívora, servindo como uma armadilha para qualquer coisa que caia dentro. É muito provável que eles possam mover suas mandíbulas para morder ou mastigar. Pelo que diz a legenda, seu crescimento é muito rápido e repentino. Os habitantes da cidade afirmaram que tinham acabado de aparecer durante a noite e já estavam em um tamanho maior do que a maioria dos cogumelos.
Está implícito que eles só existiam há pouco tempo, antes de crescerem para o tamanho que vemos na imagem. Não se sabe se o organismo na imagem atingiu seu estágio final de crescimento, pois a hora em que a imagem foi tirada não é especificada. É muito provável que não esteja em seu estágio final de crescimento, pois provavelmente teria desenvolvido olhos e ouvidos também, e talvez a capacidade de se mover por conta própria. Embora isso seja improvável, pois não há menção a isso na legenda. Uma vez que atingem a maturidade total, eles supostamente se abrem e liberam um grande número de esporos no ar, assim como certos tipos de fungos reais. Esses esporos se dispersam no vento e pousam no chão, crescendo em mais essas criaturas estranhas, que é como elas se reproduzem. Está fortemente explícito que a inalação desses esporos causa efeitos adversos, intensos, que são ainda mais perigosos do que inalar os esporos de um cogumelo normal, que dizem causar sensibilidade pulmonar, febre, tosse e falta de ar, entre outras doenças. Quais são esses efeitos não foram especificados na legenda, provavelmente para adicionar um ar de mistério em torno da criatura. Habilidades. Como fungo, esta criatura é particularmente abundante e fácil de espalhar devido à sua capacidade de se reproduzir assexuadamente, usando uma enorme quantidade de esporos. Isso torna quase impossível localizar todas as instâncias dessa criatura. Isso combinando com a sua velocidade de crescimento rápido, torna difícil de dizer quando ou onde um pode aparecer. Como a legenda afirma, essas criaturas são regenerativamente imortais, o que significa que cortar um fungos só impedirá a propagação dele. Também é muito provável que eles tenham uma rede de micélio trabalhando no subsolo, o que os ajuda a se espalhar ainda mais efetivamente. Praticamente não há como destruí-los completamente sem destruir também o ambiente. Eles também têm a capacidade de provar, cheirar, sentir e talvez até ouvir. Isso lhes daria algum tipo de vantagem em investigar seu ambiente, embora não pareça que eles tenham qualquer uso prático real para esses sentidos, pois são incapazes de se mover. Felizmente, essas criaturas são relativamente inofensivas. A única ameaça real que eles representam são seus esporos, causando danos quando inalados, e sua rápida disseminação, que pode perturbar o meio ambiente. Embora esses esporos mortais também possam funcionar como um mecanismo de defesa, como um gás tóxico, que libera quando sente que está em perigo. Esse foi o vídeo. Hoje você conheceu o fungal. E aliás, esse vídeo foi sugerido pelo MegalhãoBR. Eu queria dar muito obrigado aí. E caso você queira mais vídeos como esse, deixe o seu like e se inscreva-se no meu canal e compartilhe com os seus amigos, porque isso me ajuda muito. Mas enfim, até a próxima, amante do mistério.